Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje vamos falar mais uma vez sobre o nosso novo head coach dos Broncos, Sean Payton. Nós já discutimos sobre isso aqui na nossa live aqui no Mile High Brasil e hoje eu trouxe o nosso grande, desculpa, Davis Chiodini para dar a opinião dele também sobre essa contratação. Davis, seja muito bem-vindo, cara. Fala Gustavo, fala torcedor do Denver Broncos. É isso, temos um novo comandante, temos uma nova esperança, diríamos assim. Temos fé renovada para 2022 com o Sean Payton. Então vamos que vamos comentar um pouquinho sobre ele aí nesse programa. É isso aí, galera. E antes da gente começar aqui, vocês já sabem, né? Se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like e deixa seu comentário aí também, porque ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil. Então vamos lá, Davis, vamos falar sobre o Sean Payton, né? Eu acho assim que uma coisa que é unanimidade, né, quando a gente fala dele, é que nós contratamos aí um head coach com pedigree, né? Se a gente vê aqui os 15 anos dele como head coach lá em New Orleans, né? Que foi entre 2006, entre 2006 e 2021, aí, tirando o ano de 2012 que ele estava suspenso, ele teve um recorde de 161 vitórias para 97 derrotas, aí é 62,4% de vitória, 7 títulos da NFC South, 9 aparições em playoffs, 9 vitórias em playoffs, 3 aparições no NFC Championship Game, e ele venceu aí o Super Bowl em 2019, né? Então é um cara que tem costa larga, tem uma história, já conquistou muita coisa como treinador na liga, né? Era exatamente esse tipo de treinador que a gente precisava, Davis? Eu acho assim, acho que é complicado dizer que um treinador novato não daria certo, mas a gente não queria correr o risco. Acho que o nosso grupo de investidores que comprou o time aí quer ter um retorno, né? E entende que gastou bastante pelo Russell Wilson e não queria incorrer no risco maior que seria um head coach novo, novato, né? Que poderia dar certo, como o Mike McDaniel deu certo nos Dolphins, como o Kevin O'Connell poderia deu certo no Minnesota Vikings, mas como poderia não dar certo, como o Nathaniel Hackett não deu, né? Então, assim, você pega alguém já calejado, alguém já comprovado, que se as coisas não derem certo, aí muda a figura. Aí, pera lá. O problema é esse cara que deu certo durante tanto tempo ou o problema é o restante? E o restante, nesse caso, se chama Russell Wilson, né? Então, se não der certo com o Sean Payton, a responsabilidade passa por outro lado, né? Então, assim, eu acho que essa foi a escolha, essa foi a lógica da escolha. Para mim, tá tudo certo, eu tô tranquilo com ela. Ok. E assim, né? Tem uma coisa que chama a atenção, né, do histórico do Sean Payton, né? Quando a gente olha ele, o currículo dele, é que ele sempre teve aí ataques top de linha na liga, né? Eu dei uma olhada nos dados dele, quando a gente vê o ranking, né, do ataque de New Orleans em jardas e em pontos, né, anotados, a gente sempre vê que sob o comando dele, o ataque foi 12º ou melhor na liga. E assim, para ser bem sincero, eu lembro que olhando para esses rankings, né, teve 2 anos que eles foram para baixo de 10º, de resto era tudo top 10 para cima, né. E tanto em jardas quanto em pontos marcados, né. E aí uma coisa que a gente discutiu bastante, né, na nossa live, também com os nossos apoiadores, é que, e o próprio Brian Guzman, né, falou pra gente que talvez esse fosse o perfil que a gente precisava para a AFC West, né, que é um tiroteio com o Kansas City Chiefs, com o Los Angeles Chargers e às vezes até mesmo com os Raiders, né. Você também acha que era esse tipo de perfil, né, além do cara veterano, né, além do cara com experiência, era esse tipo de perfil que a gente precisa para voltar a vencer na nossa divisão? Você não vai ganhar do Mahomes fazendo 20 pontos, cara. É uma coisa que é muito clara. Ah, minha defesa é ótima, tal. Você não vai ganhar do Mahomes fazendo 20 pontos. Ele vai arrumar um jeito de, na maior parte dos jogos, de enfiar 28 em você. Então você tem que ter um ataque que vai produzir. A sua defesa tem que ser boa para não tomar 35, 42, tá? O Justin Herbert é um quarterback de altíssimo nível, né? Os Raiders tinham o Derek Carr que era capaz de produzir. Então você precisa ter um ataque explosivo. E Denver ficou fora da briga por qualquer coisa nesse ano por não ter um ataque condizente, por não ter um ataque decente. Você tem o Russell Wilson, que é um quarterback, que tudo bem,
esqueçamos o 2022 do Russell Wilson, né? Passa uma borracha, vamos pensar no Russell Wilson como jogador. É um jogador extremamente vertical, é um jogador que tem capacidade de produzir nos scrambles, é um cara que pode criar essas big plays, criou tantas vezes em Seattle. Então, acho que é por isso o perfil do Sean Payton. Sean Payton é um cara provado com vários quarterbacks. A gente vai falar, o Drew Brees, ok. Mas o Drew Brees veio trocado no momento de baixa dos Chargers. Claro que depois ele potencializou muita coisa em campo e é fator importantíssimo na trajetória do Peyton. Mas o Peyton produziu com Teddy Bridgewater, produziu até com Taysom Hill atrás do quarterback. O James Winston vinha tendo um bom ano com ele, né? Então, é isso. Eu acho que é o perfil para a gente poder confrontar, para a gente poder disputar contra esses quarterbacks na nossa divisão. Eu também acho isso. E aí você tocou num ponto importante que são os quarterbacks, né? E o Russell Wilson foi tema de muito debate, inclusive nosso aqui na análise de setores durante o ano, né, Davis? E aí o próprio Sean Payton disse, né, na coletiva de apresentação dele, que pequenas coisas colocaram muito peso sobre o Russell Wilson o ano passado. Ele também não foi lá muito detalhista, até talvez por respeito à comissão anterior, né? E aí ele foi mais específico, né, assim, falando que, ele precisa colocar o Russell em situações boas para tirar o peso do jogo dele, para que ele possa produzir mais, né. Nesse aspecto, você acha que o Sean Payton, ele é o cara ideal para isso? Porque eu mesmo não me lembro de uma identidade ofensiva, assim, que ele tenha, a não ser em reconhecer, né, como os jogadores dele, incluindo os quarterbacks, podem render melhor e aí ele coloca isso em campo. Você acha que ele vai conseguir fazer isso com o Russell É, Wilson também? a identidade do ataque dele sempre foi criar muitos confrontos favoráveis, né? A Uhum. gente sempre viu os ataques do Sean Payton tirando muito proveito disso. Vídeo Alvin Kamara como recebedor, vídeo Michael Slant. Oh, o Michael Michael Thomas nos slants Thomas, dele, né. gente, nas rotas slants, né? Que ele tinha uma quantidade enorme de rota slant, né? E aí sim tirando proveito só na boa dessa verticalidade. Mas foi uma coisa que a gente viu durante toda a carreira do Sean Payton. Então, acho que essa é a identidade dele. Gosta muito que seu quarterback solte a bola na primeira leitura, solte a bola muito rápido, né? É um sistema que não é tão simples assim de se aprender, mas o Russell Wilson é um veterano na liga e não deve ter dificuldades com isso. É um sistema que tem nomenclaturas longas, esse tipo de coisa. Acho que a gente vai ter no começo um ajuste de play clock aí, que é muito importante, né? Mas me agrada, cara. Eu acho que se tem alguém para tirar alguma coisa do Russell Wilson, e eu acho que tem, eu acho que é muito cedo para um ano péssimo você jogar um quarterback do nível do Wilson fora, é caras como Sean Payton. Você tem poucas mentes ofensivas na liga no nível do Sean Payton na última década. E não é um cara que ficou 10 anos fora, ele ficou um ano fora da liga muito por opção dele, total por opção dele, né? A gente viu ele sendo entrevistado por vários times. Denver deu escolhas de draft pelo Sean Payton e a gente sabe quão raro é isso. Então, eu acho que sim, eu acho que é o nome certo para tirar, aumentar, maximizar a produção do Russell Wilson. E, assim, uma coisa extra que eu não coloquei aqui na nossa pauta, mas que também foi tema de debate aí, foi ele ter falado, né, que o terceiro time, né, que é o grupo de treinadores, né, do Russell, que não faz parte da staff oficial dos Broncos, mas que sempre estava com ele, né, lá no centro de treinamento, né. Já falou: "Isso aqui eu não desconheço isso, e não vai acontecer aqui". Você acha que pode ter algum tipo de confronto entre ele e o Russell Wilson por retirar essas "regalias", entre aspas, do Wilson ou coisa do tipo? Não, eu acho que não. O Russell Wilson sabe muito bem onde ele está pisando, ele sabe o nível de treinador que ele vai encontrar, ele sabe que o Sean Payton também não é um dos caras mais calados do mundo. Se ele achar que ele precisa externar algumas coisas, ele vai externar, né? E isso pode complicar. E, na verdade, o Russell Wilson não tem a vantagem nesse momento, ele não tem o leverage. Não é como se ele viesse de uma temporada de 40 touchdowns e 15 interceptações. Ele vem de uma temporada, a pior temporada da carreira dele, foi um dos piores quarterbacks titulares da liga, e dentro do vestiário as pessoas estavam extremamente cansadas dele, né? Para não usar outras palavras, estavam extremamente frustradas, especialmente com a performance dele. E sim, ele foi ponto fundamental
para que Denver não brigasse por nada. Então, nesse momento, ele não tem um grande leverage. E se tem uma coisa que o Russell Wilson não é burro. Então, ele sabe muito bem onde ele está pisando e que ele vai ter que fazer concessões. Legal. E aí, assim, além do Russell Wilson, né, o ataque teve vários problemas que a gente discutiu aqui também. E aí a pergunta que eu fico, você acha que, o Peyton vai precisar mexer muito nesse elenco, principalmente mais focado agora na parte ofensiva, ele vai precisar mexer muito nesse elenco para se adequar àquilo que ele gosta de fazer, ou ele se adequar ao material humano que ele tem ali, até porque é muito difícil você reformular o seu elenco inteiro numa única off-season, né. Então como é que você acha que vai ser essa mexida dele no elenco aí, em termos de peças, né? Eu acho que você resumiu bem, não tem muito como mexer em tudo de uma vez. Mas não é como se o ataque do Peyton precisasse de super peças, sabe? Eu acho que com o que a gente tem em mãos, ele vai conseguir colocar pelo menos o esqueleto do ataque dele em funcionamento, e aí a gente vai se adequando com o passar do tempo. Acho que você mesmo falou, né, que você costuma falar no nosso grupo lá, que você acha que esse ataque tem talento, né, que Tem talento, tem eu talento. não Eu acho que não tem o talento que as pessoas esperavam antes da temporada passada, e eu sempre dizia, calma, tem seus buraquinhos, não é tudo isso, não são jogadores provados, mas tem mais talento do que vem mostrando, do que mostrou, sabe? Ah, por conta do Russell Wilson também, por conta da Nathaniel Hackett também. Então eu acho que tem mais caldo para tirar aí. tá legal. E aí, Davis, algumas perguntas que ficam, né, vamos dizer assim, umas pulgas atrás da orelha. Claro que são pulguinhas, né, porque o nome como Sean Payton traz muito mais tranquilidade do que problemas, né, mas são coisas que é legal a gente debater também, né. O primeiro que pareceu bastante, né, entre os nossos apoiadores foi que, assim, nos 6 anos em que ele não foi para os playoffs em New Orleans, o problema foi a parte defensiva. A gente já comentou aqui que o ataque dele sempre foi top de linha, né. E aí ele alternou bons e maus coordenadores defensivos, né, o último foi o Dennis Allen, que eu acho que ele acertou pelo menos na maior parte, Como mas em coordenador, alguns ótimo. mas que em alguns momentos, faltou defesa em New Orleans, né. Você acha que ele tem algum tipo de problema em montar a staff defensiva dele, ou isso é um ciclo natural da NFL que você oscila, né, dentro dos seus coordenadores que você precisa substituir ao longo do tempo? Peyton teve quanto? 15 anos de New Orleans Saints, né? Né, foram só É uma, 6 sem playoffs. é, é uma oscilação normal. Uma oscilação normal. O time vinha de um Super Bowl também, não conseguiu manter todas as peças. Isso aí você vai fazer uma renovação. A peça que vem, seja do draft, seja via mercado, não corresponde, não se encaixa dentro da filosofia e por aí vai. Eu acho que é uma oscilação normal. A gente pega a defesa do New Orleans Saints dos últimos anos, é uma defesa top de linha. Manteve o Saints vivo durante muito tempo, tá? Mesmo aí pós Drew Brees, é uma defesa que se comporta acima da média. Ah, a defesa do Dennis Allen e tal, mas era o Sean Payton o comandante da defesa nos últimos anos, né? Do time, enquanto o Allen estava lá. Então, para mim é uma oscilação normal. Eu acho que não vamos ter uma defesa talvez tão boa quanto do Ejiro Evero. Talvez, cara, não sei. Mas quem sabe o que a gente precisa é mais equilíbrio, né? Se a gente perder um pouquinho no lugar e ganhar outro, e ganhar onde está muito ruim, eu acho que vale a pena. Legal. E aí, continuando na parte de staff defensiva, né, os Broncos acho que entrevistaram ontem, né, o Sean Desai, né. Eh, Ele seria uma boa contratação? O que ele traz aí para esse ataque dos Broncos? É uma ruptura com aquilo que o Evero fazia? São estilos parecidos? O que a gente pode esperar dele, caso, obviamente, ele de fato seja o nosso coordenador defensivo? Eu acho que o Desai vem na filosofia parecida, claro, cada treinador tem os seus pontos, né? Tem as suas preferências, as suas particularidades, mas eu não vejo assim como algo traumatizante ou uma mudança, uma ruptura. É um coordenador que é adepto do mesmo sistema, os two high safeties, joga bastante cobertura em zona, né? Então, assim, eu acho que dentro da filosofia da nossa defesa estaria mais ou menos adequado, não seria uma mudança abrupta, uma coisa assim que você precisa mudar, vai mudar tudo. E eu particularmente gosto, tem bons nomes no mercado. Talvez a gente ouça falar do Chris Richards, que
trabalhou com o Sean Payton lá no New Orleans Saints e saiu há pouco tempo de lá, tem tudo isso. Mas o Desai é um nome que, assim, sou um fã, não sou um fã incondicional, mas é um nome que me agrada. Ele chegou, ele não estava até cotado, acho que há 2 ou 3 anos atrás para ser head coach, ele não teve entrevistas, coisas do tipo assim, antes de ele aceitar ser defensive Desai eu não assistant lembro, em de verdade eu não Seattle? lembro. Ok. E assim, por fim, né, Davis, um outro ponto, né, que todo mundo comenta é a possível relação, né, do Sean Payton com George Payton, né. Ele enfatizou bastante o Sean, né, enfatizou bastante, né, que teve uma relação boa com o Mickey Loomis lá em New Orleans, e que projeta ter o mesmo, relacionamento aqui com o George Payton, né. Mas, assim, são 2 pontos, né. Primeiro, né, a gente sabe, teve a questão do Bounty Gate lá, né, em New Orleans, né, que os 2 acabaram suspenso. Tem a questão do salary cap, que tem gente que acha que é brilhante, o gerenciamento tem gente que acha que é prejudicial. E além mais do que isso, Davis, é a questão, eu não sei nem se é verdade, porque teve tanto report, sabe, incorreto durante o processo, que dizia que o Sean Payton queria algum tipo de controle, né, ter mais poder na organização. E isso difere, né, do que ele tinha lá com o Loomis, porque o Loomis inclusive é vice-presidente de futebol, ele tem mais tarefas, então se justifica, entre aspas, né, o Payton assumir mais tarefas, vamos dizer assim. No caso dos Broncos, ele chega com o George Payton recém aí capado, né, de parte de suas atribuições, né. Como é que você projeta, né, esse relacionamento entre os 2, não só no curto, mas o que isso pode representar no longo prazo para a organização? Eu vou chamar de Chame George para ficar mais fácil, tá? Eu acho que o Chame chega com muito poder, o George perdeu bastante prestígio dentro da organização, tá? Por conta do trabalho aí. Não que o trabalho seja ruim, mas por tudo que aconteceu. E eu acho que a gente vai ver esses gestores, esse grupo de investidores, opinando bastante no futuro do Denver Broncos, e em especial dando bastante poder ao Cham. Né? Eu acho que o George sai um pouco esvaziado aí dessa última temporada, e acho que em alguns momentos ele vai ter que engolir coisas que antigamente ele decidiria que vão vir de cima, às vezes por convencimento do próprio Cham. Eu acho que a gente vai ver um equilíbrio maior de forças com o George perdendo um pouco de prestígio. E você acha que ele em algum momento, por conta disso, pode pedir o boné, ou você acha que não, que ele Não, vai se eu acho que adaptar à não, situação? cara. Primeiro que a grana é boa, ganhar bem, né? Segundo que, assim, se vai pedir o boné, não é como se os times estivessem de olho em você. Dali ele vai cair, ele vai sair de general manager para ir para outra vaga abaixo da posição. Então eu acho que não, cara. Eu acho que ele não deve pedir o boné em momento nenhum, não. Assim seja, né, porque eu acho que ele é um bom avaliador de talentos também, e eu acho que se essa relação der certo aí, eu acho que ela seria muito benéfica, né, para os Broncos, né. Cara, Davis, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Gustavão, obrigado. Torcedor do Denver Broncos, a esperança está renovada. Tamo junto, valeu e tchau! É isso aí. Galera, vocês já sabem, né? De novo, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente lança aqui no canal. E o Mile High Brasil está aí nas redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. E as nossas lives você pode acompanhar lá na Twitch. E se você puder, né, dá aquela colaborada com a gente, entra lá em www.apoia.se/Mile Brasil, ou você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela e você pode ver lá nossos planos de apoiador e as recompensas, né? Qualquer plano que você puder assinar lá, assinar lá, ajuda a gente imensamente a continuar trazendo aqui para vocês um conteúdo bacana sobre os Broncos em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui! Valeu!